Fala, nação rubro-negra! Preparem o coração porque a notícia que acaba de explodir nos bastidores do Ninho do Urubu é de deixar qualquer um em estado de choque, mas também mostra o tamanho da nossa ambição monumental para 2026. A bomba é o seguinte, o mundo inteiro está de olho no nosso craque, o De La Cruz, recebeu uma enxurrada de sondagens nos últimos dias, clubes de todos os cantos tentaram atravessar o caminho, mas a diretoria do Flamengo deu um não ensurdecedor. O recado foi curto, grosso e visceral. De La Cruz é inegociável, não tem preço, e o staff do jogador sequer foi autorizado a abrir conversas. O Flamengo não é balcão de negócios. O Flamengo é uma potência que mantém seus generais para continuar dominando o continente. Nação, prestem atenção na magnitude disso. Estamos falando de um jogador que muitos críticos, esses secadores de plantão, tentaram desvalorizar porque ele teve um 2025 difícil fisicamente. Mas quem entende de futebol, quem vive o Flamengo 24 horas por dia, sabe que o que esse uruguaio fez na final do Mundial contra o PSG foi algo absurdo. Ele entrou e mostrou que quando está inteiro, ele joga em nível de elite europeia. E é exatamente por isso que o Flamengo está tratando a permanência dele como uma questão de Estado, um movimento estratégico para que 2026 seja ainda mais vitorioso que o ano histórico que acabamos de viver. O Flamengo não estabeleceu nem valor para a saída. Sabe o que isso significa? Que o dinheiro não manda aqui. Podem vir com petrodólares, podem vir com propostas europeias. O Flamengo quer o caneco, quer a glória e quer o De La Cruz comandando o nosso meio-campo. É vergonhoso ver como alguns veículos de imprensa tentam plantar discórdia, dizendo que ele seria moeda de troca. Moeda de troca é jogador comum. O De La Cruz é um gênio que o Flamengo buscou com um esforço financeiro monumental e que agora será blindado para atingir o seu ápice físico no Ninho do Urubu. E por falar em físico, escutem bem o plano de mestre que o departamento médico montou. O cara não está de férias apenas descansando, ele está se preparando para uma guerra. O De La Cruz vai passar por um procedimento de medicina regenerativa no Uruguai, algo de última geração, tirando o sangue do osso do quadril para aplicar no joelho esquerdo. É ciência a favor do manto sagrado. O Flamengo está acompanhando cada segundo desse tratamento. Isso mostra o respeito que o clube tem pelo investimento de milhões e pela esperança da nação. A gente não vai desistir de um talento desse tamanho por causa de uma lesão chata. O Flamengo recupera, o Flamengo potencializa e o Flamengo vence. Historicamente, a gente já viu muitos jogadores que demoraram a engrenar e depois se tornaram lendas. Lembram do início do Zico? Lembram das dificuldades de tantos ídolos que precisaram de tempo para o corpo entender o que é ser intensidade de ser Flamengo? O De La Cruz jogou 35 das 75 partidas em 2025. É pouco, mas a qualidade que ele entregou nesses minutos foi monumental. O sarrafo agora é outro. O Felipe Luiz no comando, cada peça tem que ser um relógio suíço. E internamente o diagnóstico é claro. Com o De La Cruz 100%, o Flamengo se torna imbatível no centro do universo futebolístico. Vocês conseguem imaginar o meio-campo de 2026 com ele voando baixo? A visão de jogo, a intensidade, a garra uruguaia que combina perfeitamente com o DNA do rubro-negro. É por isso que o Flamengo fechou as portas para sondagens. O contrato dele vai até 2028. Temos a faca e o queijo na mão. O Flamengo manda no mercado brasileiro e dita as regras na América do Sul. Se o plano é manter, o jogador fica e pronto. O staff já foi avisado. Não percam tempo ouvindo propostas. Foquem na recuperação do joelho, porque em janeiro o bicho vai pegar na pré-temporada. É monumental ver como a diretoria aprendeu com os erros do passado. Antigamente o Flamengo vendia suas joias por qualquer oferta média. Hoje a gente segura, a gente investe e a gente peita os interessados. O Flamengo de 2026 está sendo planejado de forma minuciosa, como uma máquina de guerra. Manter o De La Cruz é um recado para os rivais. Nós não vamos enfraquecer, nós vamos ficar ainda mais fortes. Enquanto os outros clubes estão aí catando migalhas no mercado, o Flamengo está investindo em medicina regenerativa para ter seu craque de volta ao topo. Isso é elite, isso é ser gigante. E eu pergunto para vocês, nação, vocês têm dúvida de que o De La Cruz vai calar a boca de muita gente em 2026? Imagine esse cara fazendo a pré-temporada completa sem as dores que o perseguiram em 2025. Ele foi fundamental nas finais, ele tem o respeito do vestiário e ele tem a aura de vencedor. O Flamengo não queima dinheiro e não queima ídolos. A aposta interna é total, a confiança é absoluta. O que estamos vendo é a construção de uma dinastia. O Flamengo não aceita perder seus melhores valores. Se clubes de fora procuraram, é porque sabem que ele é diferenciado. Mas aqui na Gávea quem manda é o manto. O De La Cruz entende isso. Ele sente o calor da torcida e ele sabe que no Flamengo ele pode ser campeão de tudo novamente. O procedimento médico é apenas o primeiro passo para o retorno triunfal do nosso motorzinho. Janeiro está logo ali. E o planejamento do mais querido é ver esse uruguai voando dos campos do Rio de Janeiro e do mundo. Prepare-se porque o Flamengo de 2026 vai ser um absurdo. Sem o De La Cruz sair, o nosso elenco continua sendo o mais temido, mais técnico e o mais caro do continente, mas com um diferencial, a união e o foco total na glória.
O não da Anderson Daller é o primeiro título que a gente ganha fora de campo nessa janela. É a afirmação de que somos os donos do nosso destino. E se você achar que o planejamento para segurar o De La Cruz já é algo monumental, segura essa, porque o calendário de 2026 acabou de ser desenhado e o que o Flamengo vai enfrentar é uma verdadeira maratona de guerra para quem quer continuar sendo o dono do continente. Mas a nação precisa saber de outro absurdo que surgiu agora. A data da nossa reapresentação está praticamente selada e o cronograma é de tirar o fôlego. Segundo a apuração do Coluna do Fla, a previsão é que o nosso elenco estelar pise no Ninho do Urubu no dia 14 de janeiro. Mas prestem atenção na loucura, na falta de calendário humano nesse país. No mesmo dia 14, o Flamengo já tem a estreia no Campeonato Carioca contra o Bangu. Isso é um escândalo tático e físico. Enquanto os nossos heróis estão lá, fazendo os exames de representação, subindo na balança e iniciando os testes de esforço, a molecada do Sub-20 já vai estar em campo defendendo a honra do manto sagrado. Politicamente, isso mostra a força da nossa estrutura, mas taticamente coloca uma pressão absurda no Filipe Luís. Ele terá apenas 10 dias, eu disse 10 dias, para preparar a máquina principal para o primeiro grande massacre do ano, porque no dia 24 de janeiro, a previsão é que a gente já dispute a primeira taça pesada, a Supercopa do Brasil contra o Corinthians. É o campeão do Brasileirão contra o vencedor da Copa do Brasil em um clássico interestadual que vai parar o planeta. Imaginem a voltagem desse vestiário. O Flamengo não entra em 2026 para brincar. Serão no mínimo 6 competições: Carioca, Supercopa, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. É uma ocupação total do calendário. O impacto disso na tabela e na preparação física é algo vital. Por isso que eu bato na tecla da permanência do De La Cruz e de todo o elenco. Com 6 competições, o Flamengo não precisa de um time, precisa de um exército. A gente vai precisar de 2 ou 3 jogadores de nível de seleção por posição, para aguentar o tranco de decidir uma Recopa em março e já tá voando no Brasileirão e na fase de grupos da Libertadores. Isso é histórico, nação. O Flamengo transformou o futebol brasileiro em uma ditadura técnica onde só nós temos o fôlego para lutar em todas as frentes. Enquanto os rivais escolhem qual competição vão priorizar para não passar vergonha, o Flamengo se representa em janeiro sabendo que cada treino é um passo rumo a mais 6 troféus. É vergonhoso para o futebol brasileiro que o campeão de tudo tem um calendário tão apertado, mas ao mesmo tempo é monumental ver que só o mais querido tem a competência para gerir um elenco que vai jogar 80 partidas no ano, mantendo o sarrafo lá no alto. O recado para 2026 é claro: a molecada segura o rojão no Carioca enquanto os gigantes se preparam para a guerra da Supercopa. O Flamengo não descansa, o Flamengo não se acomoda. O dia 14 de janeiro marcou o início de uma nova era de dominação. Se 2025 foi o ano do sextete, 2026 pode ser o ano em que a gente vai precisar de uma galeria de troféus nova, porque a atual vai transbordar. É o Flamengo contra tudo e contra todo, com o planejamento mais profissional da nossa história, para garantir que o topo do pódio continue pintado de vermelho e preto. É um absurdo de organização. É a autoridade máxima do futebol mostrando como se faz. Em resumo, nação, o Flamengo deu um choque de realidade no mercado ao blindar De La Cruz contra todas as sondagens internacionais, garantindo que o uruguaio realize um tratamento revolucionário nas férias, para voltar voando em 2026. Esse movimento é vital, pois o calendário que nos espera é monumental. A representação no dia 14 já coincide com a estreia do Carioca, e apenas 10 dias depois já teremos a decisão da Supercopa contra o Corinthians, com 6 competições no radar, incluindo Recopa e Libertadores. O Flamengo prova que seu planejamento é de outro planeta, mantendo seus craques e preparando um exército para continuar a sua dinastia de títulos. E se você quer acompanhar cada passo dessa preparação de guerra e não quer perder nenhuma notícia verídica e visceral sobre o futuro do nosso Mengão, o seu lugar é aqui. Se inscreve agora no canal Flamengo até você, ativa o sino de notificações para receber em primeira mão as bombas que estouram no ninho e venha fazer parte da nação que vive o Flamengo 24 horas por dia. Ativa o sino agora para não dar mole e ficar por fora da nossa caminhada rumo a mais um ano histórico. Se inscreve aí e saudações rubro-negras.